Reflita comigo. A vida de gerações foram gastas pelas falcatruas, pelas falsas promessas que alimentaram esperanças ingênuas. Não podemos continuar na ingenuidade. Temos de policiar aqueles que nos conduzem no dia a dia, pois o tempo perdido jamais será recuperado. A vida é o banco onde se deposita esse tempo. Pessoal, esse vídeo não termina no final do vídeo, e sim termina com o último comentário deixado por você. Por favor, compartilhe em suas redes sociais, beleza? Se inscreve aí e não deixe de ativar o sininho. Preciso da sua ajuda para tornar o canal relevante no YouTube. Você sabe, o YouTube não me ajuda muito, talvez por ser um canal voltado à direita. Recado ao presidente eleito e membros de seu governo. Sim, o Bolsonaro e todos que o acompanham correm perigo. Mas não é somente o perigo de um atentado à sua vida, ou à vida daqueles que integram a equipe de transição do presidente eleito. Há um perigo além desse perigo. Vinheta! Será que há perigo da reencarnação do PT no governo do presidente Bolsonaro? Ou por uma insistência muito pesada na produção de fake news? Ou ainda, basta apenas que um desses ministros que estão sendo investigados serem de fato culpados de lavagem ou de corrupção passiva, para começar uma grande comoção social. E aí então se dará o início ao assassinato. Pois há outras formas de matar uma pessoa. Converter a dúvida em certeza, a mentira em verdade. E então aqueles poderão assassinar os sonhos, as promessas, a esperança. Essa pessoa estará morta e a nação desiludida. Mas vamos lá. As perguntas, como sempre. Ministério da Saúde, Mandetta responde ao inquérito que investiga a suposta fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. A investigação gira em torno da implementação de um sistema de prontuário eletrônico. A acusação é que ele tenha influenciado na contratação da empresa Giza, Gestão de Informação da Saúde, em troca de favores para sua campanha eleitoral. Será que essa dúvida pode se tornar verdade? O nosso presidente eleito disse que se a acusação for robusta, não haverá lugar para o Mandetta ou qualquer outro político com ficha suja em seu governo. O que vocês acham dessa indicação do Mandetta como ministro da Saúde? Você acha que o presidente deve correr esse risco e os danos que isso pode causar? O filósofo colombiano naturalizado brasileiro Ricardo Vélez Rodrigues foi indicado e escolhido para ser o novo ministro da Educação. A escolha de Vélez Rodrigues, um filósofo conservador antipetista, foi celebrada com grande alegria em páginas e sites da direita brasileira. Será que um colombiano pode tornar a educação brasileira mais brasileira? O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é uma boa educação? Vocês acham que essa indicação é realmente uma boa indicação? O que vocês acham do deputado federal Onyx Lorenzoni? Ele confessou que usou a Caixa 2 para pagar as dívidas de sua campanha e não para o enriquecimento ilícito. Estou certo? Apesar disso, você acha que o deputado deve permanecer no governo do novo presidente? E se os outros também pedirem desculpas? Será que eles podem também continuar no governo? Estou certo? É uma pergunta sincera, pois antes de saber esse caso, eu já admirava o deputado Onyx Lorenzoni. A esquerda baba de ódio, ainda mantém essa narrativa do mimimi, do vitimismo. Infelizmente, só são capazes de pensar em como atravancar e atrapalhar o governo. E nós, o povo, podemos ajudar o governo do presidente Jair Bolsonaro para destravar e permitir o Brasil crescer próspero? As ruas são o único escudo eficaz contra essas ameaças nefastas da esquerda. Somente a disponibilidade de sair às ruas pode ajudar o novo governo da prosperidade. O novo governo da prosperidade. Temos de fortalecer esse governo. Temos de fortalecer o nosso presidente Jair Bolsonaro. Dizer ao presidente que não podemos ficar reféns de nenhum país. Não podemos ficar reféns de nenhum partido. Não podemos ficar reféns de nenhuma empresa. Mas também não podemos ficar reféns de ministros com a ficha suja. O governo Bolsonaro tem muitos desafios pela frente e esse que mencionei é apenas um deles. Temos de continuar com a grande batalha da Lava Jato, mas aí fica a questão: como ficam esses ministros do STF? A própria Raquel Dodge já está questionando a competência, e nesse caso, nos dois sentidos da palavra competência. Mas traduzindo em miúdos, a Raquel diz o seguinte: quem é esse cara para soltar o Beto Richa? O cara não para de soltar, meu. Também tem uma pergunta em relação a Raquel. O que vocês acham dela? Tudo bem? Será que ela não está engavetando o caso do Aécio e do atual presidente Temer
Como é que fica essa questão? Raquel, na gaveta? Alguém investiga o Gilmar Mendes? Quão forte é o seu foro privilegiado? Ele pode ser investigado? Mais de 3 milhões de assinaturas. O que aconteceu com o pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes? Foi engavetado? Por quê? Onde? E os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, enfim, todos os ministros do STF. Como está a ficha deles? São investigados? Já falei muitas vezes, o STF é o guardião da Constituição. Mas se o STF decide que crimes de corrupção e lavagem devem tramitar na justiça eleitoral, quando parte das propinas é investida em campanhas, toda lava-jato pode ser anulada, toda lava-jato pode perder o poder, pode ser anulada. A tal da sangria estancada significa o seguinte: o Caixa 2 e o crime de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito será legalizado. Aí eu faço uma pergunta, então, para que manter o Lula preso? Certo? Zangão Blues.